Bom dia, turma! Hoje é terça-feira, o terceiro dia da semana e a data do mês é dia 21 de julho de 2020. A nossa aulinha de hoje será novamente na disciplina de português. Mas antes de darmos início ao nosso estudo de hoje, nós iremos fazer a correção do para casa de ontem. Então, a atividade de ontem foi no livro de português, unidade 7, páginas 60 e 61. Então, aí na página 60, ó, nós temos uma leitura de texto e com base nessa leitura de texto, vocês têm a primeira, a segunda e a terceira questão para responder. Então, aí, ó, nós temos uma piada por título, a piada do Juquinha e a moeda de R$1. Então, Juquinha estava chorando muito quando seu avô, não aguentando mais aquele chororô, perguntou: "Por que você está chorando, Juquinha?" "Eu perdi uma moeda de R$1 que ganhei do meu pai." "Toma lá R$1. Pronto, nada de choro, resolvido." Pouco depois, o Juquinha voltou a chorar. "Que é isso, Juquinha? Será que perdeu o R$1 que te dei?" pergunta ao avô. "Não, vovô, tá aqui." "Então por que você está chorando de novo?" "É que se eu não tivesse perdido a que o papai me deu, eu teria R$2 agora." Então, a primeira questão pede para você identificar no texto o tipo de narrador. Lembrando, turma, que existem dois tipos de narrador: o narrador observador e o narrador personagem. Qual é a diferença de um para o outro? O narrador observador, ele narra os fatos a partir de uma observação que ele está fazendo. E o narrador personagem é aquele que participa dos fatos. Então, ele narra algo que ele está fazendo, que ele está vivenciando. Então, vamos voltar lá no trecho inicial da piada para que possamos identificar o tipo de narrador. Então, o trecho inicial diz o seguinte, ó: Juquinha estava chorando muito quando seu avô, não aguentando mais aquele chororô, pergunta. Então, vejam que ele está narrando algo que ele está observando. Ele não está participando dos fatos, porque se ele estivesse participando dos fatos, ele falaria: "Eu estava chorando muito quando meu avô, não aguentando mais meu chororô, perguntou", tá? Então, ele iria narrar algo que estaria acontecendo com ele. Mas, como ele está apenas observando, o tipo de narrador aí vai ser o narrador observador, que é aquele que observa os fatos e faz a narração. Letra B. Quem são os personagens desta piada? Os personagens da piada são Juquinha e o avô. E qual a situação inicial? A situação inicial se dá quando o avô pergunta a Juquinha por que ele estava chorando tanto. E o conflito? Conflito, tia. Juquinha havia perdido a moeda de R$1 que ganhou do pai. O conflito se dá a partir deste momento. E o clímax? Juquinha volta a chorar mesmo depois de ter ganhado outra moeda do avô. E o desfecho, que é o final do texto, o desfecho se dá quando Juquinha conclui que teria R$2 se não tivesse perdido a moeda que o pai lhe dera. Segunda questão: que tipo de discurso marca as falas do narrador, de Juquinha e de seu avô? Explique sua resposta. Então, nós vamos ter em um texto narrativo dois tipos de discurso. Nós vamos ter o discurso direto, onde as falas são reproduzidas pelos próprios personagens, e nós vamos ter o discurso indireto, que é aquele onde a fala é reproduzida pelo narrador. Então, vamos voltar lá novamente no texto para que possamos identificar o tipo de discurso. Então, voltando lá no trecho inicial. Juquinha estava chorando muito quando seu avô, não aguentando mais aquele chororô, perguntou. Temos aí agora a fala do avô:
Por que você está chorando, Juquinha? Então vejam que a fala do avô não foi reproduzida pelo narrador, e sim por ele mesmo. Então, que tipo de discurso é esse? Discurso direto, pois as falas são reproduzidas pelos próprios personagens. E terceira questão, assinale as características do gênero piada que podem ser identificadas com base no texto. Então, vamos lá. A piada ela é um texto curto, a narração no tempo passado, linguagem simples e coloquial, a autoria é desconhecida, o suporte do texto é um site de piadas e pode ser transmitida por meio da linguagem escrita. Bem? São as respostas corretas. Realizem as alterações necessárias na atividade de vocês com base no que nós acabamos de ver. Lembrando que vocês devem fazer também a correção da ortografia das palavras. Então, se você escreveu algo errado, você deve consertar, prestando atenção nas regras gramaticais quanto ao emprego das letras maiúsculas e minúsculas, dos acentos e também dos sinais de pontuação. Então, realizem as alterações necessárias para que possamos dar início à aulinha de hoje. Como a tia já havia dito para vocês, a nossa aulinha de hoje será na disciplina de português. E hoje iremos fazer uma breve revisão de conceitos que já havíamos estudados na unidade 5 e também na unidade 6 do nosso livro de português. Então, vamos começar relembrando o que é uma oração, tá? Nós vimos que a oração, ela é um enunciado, ela é uma frase formada por verbos. Então, se nessa minha frase ela não ter verbos, eu não vou ter uma oração. Para ser uma oração, eu vou ter que ter em minha frase, pelo menos, no mínimo, um verbo. E o que é verbo, tia? O verbo vai ser aquela palavra que vai estar indicando uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então, na oração, faça silêncio, eu tenho aí uma oração formada apenas por duas palavras. E por que ela é uma oração, tia? Porque no enunciado dessa minha frase, eu tenho um verbo, que é, no caso, a palavra faça, que é uma palavra que está aí, indicando uma ação. Então, se ela tem, no mínimo, um verbo, eu vou ter uma oração, ok? Sendo que nós já havíamos estudado que a oração, ela é formada por dois termos essenciais. E quem são esses termos essenciais? Nós conhecemos um, que foi o sujeito, e além do sujeito, nós vamos ter também o predicado. Então, vamos relembrar. O sujeito de uma oração é o ser que pratica a ação, sendo que esse sujeito, ele vai receber uma classificação. Então, eu vou ter vários tipos de sujeitos. Eu vou ter o sujeito simples, que é aquele formado por apenas um núcleo. Eu vou ter o sujeito composto, que é aquele formado por dois núcleos. E eu vou ter também o sujeito desinencial, também conhecido como sujeito oculto, onde eu não consigo identificar este sujeito apenas pela leitura. Eu tenho que observar quem é o verbo e o contexto da frase, e o sujeito indeterminado, que é aquele que eu não consigo identificar, tá bem? Então, realizamos o estudo de 4 tipos de sujeito, e é importante que vocês não esqueçam, ok? Sujeito simples apresenta apenas um núcleo, sujeito composto é formado por dois núcleos, sujeito desinencial é possível identificar apenas com base no contexto da minha oração e com base no verbo da minha oração, e
sujeito indeterminado, ok? E qual é o outro termo, tia, que eu vou ter na minha oração? O outro termo da oração vai ser chamado de predicado. Então, vamos fazer a leitura de duas orações que se encontram no quadro para que possamos, com base nessa leitura, identificar os dois termos essenciais da oração, o sujeito e o predicado. Então, a primeira oração diz o seguinte: o treinador escalou os melhores jogadores. E a segunda oração: o treinador e o jogador são teimosos. Então, vejam só, quinto ano. Para analisar os termos essenciais da oração, deve-se primeiramente identificar o verbo desta oração. Então, identifique os verbos da oração 1 e 2 e circule-os. Então, aí na oração 1 nós temos: o treinador escalou os melhores jogadores. Quem é o verbo? Qual é a palavra aí nesta oração que pode estar indicando uma ação, um fenômeno da natureza ou um estado? A palavra escalou, que indica uma ação. Então, vocês vão estar circulando aí no livro de vocês, página 55, o verbo escalou. E segunda oração: o treinador e o jogador são teimosos. Quem é o verbo da segunda oração? A palavrinha são. Então, circulem aí no livro de vocês. Agora, ó, encontrado o verbo, fica fácil identificar o sujeito, porque basta fazermos a pergunta: o que ou quem antes dele. E já sabemos que a resposta para essa pergunta corresponde ao sujeito. Então, vamos fazer novamente a leitura. O treinador escalou os melhores jogadores. Quem escalou os melhores jogadores? O treinador. Então, o treinador é o sujeito. Acompanhem aí no livro de vocês, que tem questionando aí, ó. Qual é o sujeito da oração 1? Classifique o sujeito e aponte seu núcleo. Então, o sujeito da oração 1 é o treinador. E quem é o núcleo desse sujeito? A palavrinha treinador. Se esse sujeito ele apresenta apenas um núcleo, ele vai ser classificado como sujeito o quê, quinto ano? Como sujeito simples ou como sujeito composto? Isso aí, acertou quem disse sujeito simples. Parabéns! Vamos agora para a segunda oração. No segundo pontinho está questionando: qual é o sujeito da oração 2? Classifique o sujeito e aponte o seu núcleo. Então, na oração 2 nós temos: o treinador e o jogador são teimosos. Então, eu vou perguntar para mim mesmo: quem são teimosos? O jogador e o treinador. Então, as palavras jogador e treinador são o sujeito. E quem é o núcleo do sujeito? Treinador e jogador. Vejam que agora o núcleo do sujeito, que é a ideia principal da oração, ela é formada por duas palavras. Ou seja, eu tenho aí dois núcleos. Então, se eu tenho dois núcleos do sujeito, esse meu sujeito vai ser classificado como sujeito composto, ok? Então, a resposta irá ficar o seguinte, ó. O sujeito é treinador e jogador, o núcleo do sujeito também é treinador e jogador, e o sujeito ele vai ser classificado como sujeito composto, ok? Identificado o sujeito, o que nos está na oração corresponde ao predicado. Como assim, tia? O predicado, turma, é o termo da oração que indica a declaração sobre o sujeito. Então, vamos voltar lá, ó. O treinador escalou os melhores jogadores. O treinador é o sujeito e escalou os melhores jogadores, que é a declaração feita sobre o sujeito, corresponde ao predicado da minha oração. Na oração 2, o treinador e o jogador são teimosos. O treinador e o jogador correspondem ao sujeito, classificado como sujeito composto, e são teimosos.
que é o termo da oração que está indicando a declaração sobre o sujeito, é o meu predicado. Aí o quinto ano agora vai prestar bastante atenção que o predicado, assim como o sujeito, ele também recebe uma classificação. Só que essa classificação que ele vai receber vai ser em torno do verbo. Então, para identificar o tipo de predicado, você tem que identificar o verbo da oração para saber se este verbo ele está indicando uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Como assim, tia? Os verbos que indicam, turminha, um estado, que são aqueles verbos seguidos da palavra ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer, tornar-se, são verbos que indicam um estado. Então, nesse caso, ó, o meu predicado, ele vai ser chamado de predicado nominal. Vamos novamente, ó. O predicado, assim como o sujeito, ele recebe uma classificação. Só que para nós classificarmos esse sujeito, nós temos que identificar na oração o verbo. Nós temos que saber o que é que esse verbo está indicando. Se ele está indicando uma ação, um fenômeno da natureza ou um estado. Os verbos que indicam estado, eu vou estar chamando o meu predicado de predicado nominal. E para aqueles predicados que possuem verbos que indicam uma ação ou um fenômeno da natureza, nós vamos estar chamando este predicado de predicado verbal. Então, acompanhem agora a explicação no livro de vocês, página 56. Então, aí, ó, nós temos as seguintes orações. Os jogadores estão cansados, não jogamos ontem e choveu na hora do jogo, tá bem? Então, ó, percebam que os verbos desta oração, eles estão grifados, eles estão destacados em negrito. Quem são os verbos? Estão, jogamos e choveu. Então, eu vou pedir agora que vocês indiquem o que é que essas palavras estão indicando. Estão indica o quê? Estão é um verbo que indica o quê? Jogamos é um verbo que indica o quê? E choveu é um verbo que também está indicando o quê? Então, vamos lá. Estão. Estão é um verbo que indica estado, vem do verbo estar. Jogamos indica uma ação, algo que eu faço, que eu pratico, que eu realizo. E choveu também é uma ação, só que é uma ação praticada pela natureza. Então, choveu é um fenômeno da natureza. Então, se eu for observar aí essas orações e eu for classificar esses predicados, eu vou classificar no seguinte, ó. Oração 1. Os jogadores estão cansados. Quem é o verbo? Estão. Estão está indicando o quê? Está indicando um estado, tia. Então, ó, estão cansados é o predicado da minha oração, sendo que esse predicado vai ser chamado de predicado nominal. Por que predicado nominal? Porque o verbo, ele indica um estado. Segunda oração, não jogamos ontem. Então, eu tenho aí um sujeito indeterminado. Jogamos ontem corresponde ao predicado. Quem é a ação? Jogamos. Ok? Jogamos é o verbo, que indica uma ação. Por este verbo estar indicando uma ação, o meu predicado, que é jogamos ontem, vai ser chamado de predicado verbal. E na terceira oração, choveu na hora do jogo. Então, nós temos aí, ó, mais um verbo que está indicando uma ação, só que praticada pela natureza. Então, temos aí um fenômeno da natureza. Então, neste caso aí, também, o meu predicado vai ser chamado de predicado verbal. Ok, quinto ano? Vamos agora para a página 57.
Nós temos aí na página 57 um jogo rápido. Então, prestem bastante atenção na resolução desta atividade, para que vocês consigam realizar as atividades propostas, ok? Não se preocupem apenas em copiar a resposta. Se preocupem em tentar compreender o conteúdo para poder responder às próximas atividades que virão para vocês fazerem. Então, vamos lá. No jogo rápido, pede o seguinte: classifique o predicado das orações a seguir em predicado verbal ou predicado nominal. Tia, como é que eu vou classificar o predicado, tia? Para você classificar o predicado, você tem que identificar o verbo, ok? Identificado o verbo, você vai saber o que é que ele está indicando. Se é uma ação, se é um estado ou um fenômeno da natureza. Lembrando que verbos que indicam estado, o meu predicado vai ser um predicado nominal. Para verbos que indicam ação ou fenômeno da natureza, nós vamos ter um predicado verbal. Então, para classificar o predicado, primeiro nós temos que identificar o verbo. Então, vamos lá, na letra A. A professora fez uma pergunta a Joãozinho. Quem é o verbo da minha oração? O verbo da minha oração é a palavra fez. Observem bem, quinto ano, fez. Fez indica o quê? Fez é algo que eu faço. Então, é uma ação. Fez é uma palavrinha que está indicando uma ação. Então, vamos novamente fazer a releitura. A professora fez uma pergunta a Joãozinho. Então, a professora é o sujeito e fez uma pergunta ao Joãozinho é o predicado da minha oração, que é a declaração que o sujeito fez, ok? Então, fez é o verbo e o verbo indica uma ação. Então, aí nós temos um exemplo de predicado verbal, ok? Na letra A, nós temos um predicado verbal. Vamos agora para a letra B. Joãozinho não entendeu a pergunta. Joãozinho, sujeito, não entendeu a pergunta, predicado. Agora, vamos classificar esse predicado? Nós temos que identificar o verbo. Quem é o verbo? Entendeu. E entendeu indica o quê? Indica uma ação. Se indica uma ação, o meu predicado ele vai ser chamado de predicado verbal. Muito bem. Eu sei que tem criança que já está afiada, que já está ferinha. Parabéns. Letra C. A pergunta era ambígua. Novamente, ó, a pergunta era ambígua. Qual é a palavra nesta frase que está representando o verbo? A palavra era, que vem do verbo ser. Você vai ver que aí tem vários verbos para vocês observarem, várias palavrinhas que são verbos que indicam estado. E ver e ser está incluso nessa tabelinha, tá bem? Então, ser, essa palavrinha aí, era, é uma palavra que está indicando um estado. Então, neste caso, ó, por ela indicar um estado, nós vamos ter um exemplo de predicado nominal. Ok? Letra D. Ela escondeu 3 dedos da mão. Nós temos aí ela, que é o sujeito desidencial, escondeu 3 dedos da mão, predicado. Quem é o verbo? O verbo é escondeu. Escondeu é uma palavra que indica o quê? Quando eu escondo alguma coisa, eu estou praticando uma ação. Então, escondeu é um verbo que indica ação. Então, o meu predicado, ele vai ser o quê? Predicado verbal. Muito bem. Letra E. A professora ficou surpresa com a resposta. A professora é o meu sujeito, sujeito simples, ficou surpresa com a resposta, é o meu predicado. Então, ó, quem é o verbo? O verbo é ficou. Se você for olhar lá na página 56, você vai ver que ficou vem do verbo ficar. E que ficar é um verbo que indica estado. Então, ficou também indica estado, tá? A professora ficou surpresa. É um modo pelo qual ela se sente, pelo qual ela está, ok?
Então, ficou, é um verbo que indica estado, logo o meu predicado vai ser um predicado nominal. E por último, na letra F, Joãozinho parecia satisfeito com sua resposta. Quem é o verbo? Parecia. E parecia vem do verbo parecer, que também indica um estado. Então, ó, o meu predicado, novamente, vai ser um predicado nominal. Entendido isso aí, quinto ano? Em minha oração, eu vou ter dois termos essenciais. Quem são esses termos essenciais? O sujeito e o predicado. O predicado corresponde à declaração que foi feita sobre o sujeito. E esse predicado é classificado em dois, em predicado nominal e predicado verbal. Quando é que eu vou ter um predicado nominal? Quando o verbo da minha oração estiver indicando um estado. E quando é que eu vou ter um predicado verbal? Quando o verbo da minha oração indicar uma ação ou um fenômeno da natureza. Então, a atividade de casa de vocês é na página 61. Vocês irão fazer a quarta questão da página 61. Página 62 e página... apenas essas mesmo. Vocês irão fazer a quarta questão da página 61. Eu espero que vocês arrasem, que façam essa atividade certinho. E a página 62. Dúvidas? É só voltar novamente no conteúdo, realizem pesquisas, aproveitem esse tempo livre para estudar e se dedicar aos estudos. Um beijo bem grandão para cada um de vocês e até a aulinha de amanhã. Tchau, tchau!